Olá, meus amigos, graça e paz, aqui com você mais uma vez o pastor André. Hoje, falando especificamente dos 5 ministérios que estão dentro do módulo 6. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês por estarem avançando nos estudos de uma forma tão motivada. Eu vejo vocês falando seus comentários, é importante você deixar o seu comentário. É importante você deixar um caminho para quem está chegando aí. Com certeza os alunos que estão chegando aí, eles vão ver em vocês uma característica de alguém que já passou por aqui, que já deixou uma marca. Então é importante você deixar seu comentário, seu vídeo, enviar lá no chat. É importante a sua participação. Falando hoje sobre os 5 ministérios, eu acredito que você entendeu muito bem, diante de todo o contexto que nós vimos até agora, algo específico sobre o que Jesus liberou sobre a igreja. Jesus disse através do ministério de Paulo aos Efésios no capítulo 4, que o Senhor Jesus instituiu, Ele deu à igreja os 5 ministérios. Vamos lá: apóstolo, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Todos esses 5 ministérios, eles têm algo muito importante na questão da edificação do corpo de Cristo. É quase impossível uma igreja estar tão completa na sua multipolaridade sem os 5 ministérios estarem ativos dentro da igreja. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje, mas eu queria que você entendesse o que Ezequiel profetizou e qual é a relação do que o profeta Ezequiel profetizou em relação ao contexto dos 5 ministérios. Para entender um pouco sobre isso, você vai lá, corre lá, abre sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37, nós vamos falar sobre o vale de ossos secos. Eu estou aqui e vou fazer uma leitura com você, você me acompanha. Ezequiel capítulo 37 diz assim o texto: E me disse o Senhor, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, Deus, o Senhor sabe. E então ele me disse, então profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e poreis nervos, e farei sobre vós crescer carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Nós estamos vendo aqui uma profecia que Deus lhe ordenou que Ezequiel profetizasse. Primeiro ele pergunta, você acredita que esses ossos podem reviver? Você acredita que toda essa estrutura pode reviver, uma estrutura morta? E o Senhor disse, e Ezequiel disse, você sabe, Senhor, tu sabes. Então diga aos ossos. E aí você começa a ver que ele fala aos ossos, ele fala aos nervos, ele fala a pele, ele fala a carne, a pele, e ele fala ao espírito. Vamos lá, de novo, preste atenção. Ele profetiza aos ossos, aos tendões, à carne, à pele e ao espírito. E essa relação, ela é está muito ligada aos 5 ministérios. Preste atenção no que o pastor vai te falar. Quando ele profetiza aos ossos, ossos fala de estrutura, de ajuntamento, de barulho, porque quando ele profetizava, os ossos, se ouve um barulho e os ossos se juntaram formando uma estrutura. Esse é o ministério do evangelista. O ministério do evangelista é aquele que faz impacto, que cria um barulho, que mexe com a estrutura das pessoas. Percebe? O outro, depois que Deus ligou os ossos, veio os tendões. Os tendões têm uma relação muito, muito grande com o ministério do mestre, que faz a ligação, né? Ele liga as coisas. Então é impossível um corpo se movimentar se não tiver os tendões que façam a movimentação das partes integradas do corpo. E esse é o ministério do mestre. Ele liga as coisas, ele faz uma conexão, ele liga. O próximo é a carne. E se você me perguntar, mas pastor, quem que é a carne? E eu te digo, são os pastores. Os pastores, e veja pelo lado bom, tá? Não é pela questão física da carne, mas é do que o pastor trata. Ele trata com a alma das pessoas, ele trata com a carne das pessoas.
Esse é o ministério pastoral. Ele cuida das pessoas, da alma delas. E depois veio a pele. E a pele representa o ministério apostólico, que cobre toda a estrutura. Ele cobre, ele toca em todas as áreas da estrutura. Ministério apostólico. E o último, quando o Senhor veio que a estrutura estava pronta, veio o ministério profético, que ele profetizou e o Espírito veio. E ali se fez alma vivente. Esses 5, a integração dos 5 para formar esse corpo, esse grande exército, também é os 5 ministérios da igreja. É impossível uma igreja existir sem os 5 ministérios. E quando eles estão atuantes dentro da igreja, vocês podem ter certeza, e vivereis, como diz o texto, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E quando os 5 ministérios estão vivos dentro da igreja, a Bíblia diz assim, ainda em Ezequiel, e sabereis que eu sou o Senhor. Como eu posso saber que Ele é Deus? Quando os 5 ministérios fazem com que toda a estrutura esteja pronta, preparada. E o Senhor Deus ordenou para que um exército fosse levantado. Então eu já entendo que quando nós se levantamos com os 5 ministérios, nós formamos um exército muito forte, extremamente forte e equipado. Percebe? A ligação da profecia de Ezequiel com os 5 ministérios de Jesus? Bom, eu quero te explicar algo muito importante. Está vendo as minhas mãos? 5 dedos, estaturas diferentes, formas diferentes, porém ligadas a um único membro, que são as minhas mãos. Qual é a relação disso com os 5 ministérios? Eu vou te explicar. Porém, a igreja de Jesus, esses movimentos que a mão produz, ela só produz porque está conectada com o cérebro, com a cabeça. A igreja que funciona como uma prótese, ela não está conectada à cabeça. Apesar de ter aparência, apesar de às vezes até conectar coisas como objetos e conseguir manipular, mas ainda não funciona porque não estão ligadas à cabeça. O que a cabeça está produzindo, o que a cabeça está falando, ela conecta exatamente a um dos ministérios que informa todos os demais. Por isso que nós vimos que a igreja foi estabelecida pelo ministério apostólico e profético. E o que eles recebiam nas mesas, eles dividiam com os outros, os ministérios pastorais, os ministérios evangelistas e os ministérios de mestres. E eles dividiam a todos, a todo o povo. A igreja, ela deve ser estabelecida pelos 5 ministérios, mas estão conectadas, todas estão conectadas com a cabeça que é Cristo. Se fôssemos como prótese, nós não teríamos essa conexão estabelecida. Embora fôssemos aparência de igreja, mas não estamos conectadas, não estamos fazendo o que o cabeça está pedindo. É muito sério isso. Porque às vezes aparentemente reproduzimos, temos aparência de piedosas, mas negamos a fé, negamos aquilo que está sendo estabelecido por Cristo, que é o cabeça da igreja. Esses 5 ministérios aqui, eles representam na sua totalidade o grande objetivo da igreja. Eles representam o céu na terra, representam o que o Senhor quer fazer na igreja, através da igreja, porque isso Ele estabeleceu, para que nós, através dos 5 ministérios, edificássemos o corpo de Cristo. Agora vamos lá. Os 5 dedos das minhas mãos, vou começar pelo pequenininho aqui, ó. Ministério de mestre. Aparentemente é o menor de todos, porque quase você não percebe ele na igreja, mas a questão dele, do ensino dele, de estar conectado diretamente com os outros, por causa dos dedos estarem relacionados, mas ele tem uma influência muito grande, porque ele prepara as pessoas. Ele entra em áreas que muitos não podem entrar. Esse é o ministério. E uma igreja que, de repente, fosse pastoreada por um mestre, você já ia perceber logo, porque o estudo dele às vezes é metódico, é diferente, é um estudo difícil. Imagina um ministério de mestre pregando num culto de domingo. Talvez ele pregaria sobre o cavalo branco, sobre coisas, né, que estão relacionadas à escatologia, à liturgia, mas entrou um visitante. Dificilmente alguém conseguiria ter a percepção de aprender alguma coisa ouvindo mestres pregar. Porque não é o ministério deles. Eles ensinam as pessoas. Né? Não que eles não possam fazer isso. Muitos fazem. Por isso que às vezes uma igreja tomada por mestres, se não tiver os outros ministérios atuantes, se torna uma igreja extremamente religiosa. O segundo dedo.
Esse é o dedo do anel, é o dedo da aliança, é o dedo que está relacionado ao coração. Esse é o dedo, assim como todos os outros, mas esse em especial é o ministério pastoral. Ele que faz aliança, ele que liga a alma das pessoas a Cristo, ele que faz a conexão do Senhor com o seu povo, ele que trata as pessoas. Uma igreja que só permite que o pastor pregue. Ele vai cuidar das pessoas, amar as pessoas, pregar o amor das pessoas, pregar o amor às pessoas. Né? Mas muitas vezes é aquele pastor, ele tem aquele cuidado com o rebanho, de trazer todo mundo perto dele. E às vezes quando chega alguém de fora, ele já fica com pressentimentos, E eu até ouvi esses dias, né, uma mensagem do Luiz Hermínio, que ele fala que o principal inimigo do pastor às vezes não é nem o diabo, é o outro pastor que chega na igreja, porque ele tem medo de outros pastores chegarem para poder tocar no seu rebanho. Então ele fica muito fechado e às vezes dificilmente ele quer o crescimento. Isso é muito perigoso, sabia? Que eu estou falando para vocês. E ao mesmo tempo muito importante, porque uma igreja só direcionada por um ministério pastoral, ela dificilmente vai ter uma visão do crescimento, uma visão do Pai. Os 5 ministérios são extremamente importantes dentro da igreja. O outro ministério, esse é o dedo do meio, o maior de todos, o que está no meio de todos, o que gosta de estar no meio de todos, ministério evangelista. Esse ministério do evangelista, ele tem uma característica muito grande, porque apesar de ser o maior de todos, a influência dele, ela é extremamente carregada de milagres, de prodígios, de impacto, porque ele gosta de fazer barulho. É o tipo de pessoa que o pastor evangelista é aquele que já traz a pessoa e no outro dia já faz a pessoa tocar, já está no meio do louvor. O pastor evangelista, que na verdade é o evangelista, mas muitos chamam de pastores, mas é o ministério evangelista. É que conforme você vê no estudo, parece que todo mundo é pastor. Na verdade, é o evangelista. Bom, falando agora do ministério apostólico, esse é o polegar. O dedo polegar, ele fica de frente para todos. Ele toca em todos. Todos os ministérios são edificados, tocados pelo ministério apostólico. E o incrível disso é que, além de tudo, ele cria identidade em todo o conteúdo do corpo. A sua identidade está intimamente relacionada ao polegar. É ele que dá a identidade. Por isso que você vê que uma igreja que é direcionada por um apóstolo, dificilmente você vai ver ele na igreja. Ele sempre está preocupado em fundamentar as coisas. Ele está sempre em oração, sempre na palavra, para pegar o conteúdo, a essência e fundamentar. Por isso que é necessidade tanto do fundamento quanto do profético, para estabelecer através dos outros ministérios. Nós vimos isso em todo o conteúdo. O ministério profético e o ministério apostólico juntos, eles fundamentam, mas aí com o conteúdo estabelece. E aí você vê os 5 ministérios fluindo através da direção do Espírito. O Espírito Santo, ele dá a direção para que a igreja flua através dos 5 ministérios. E talvez você se pergunte, mas como fundamentar isso? Como trazer essa realidade para dentro da minha igreja? Eu acredito que quando a gente recebe uma instrução dessa, que é extremamente importante, a gente primeiro tem que começar em oração. Depois, talvez, conversar com o pastor, né, o pastor local, né, explicar o contexto bíblico, pedir a opinião dele sobre aquilo que ele acha, se ele acha importante. Porque não dá para pegar uma revelação dessa e sair brigando com todo mundo. É importante a gente conversar e alinhar isso, porque assim como o profeta e o apóstolo, eles fundamentavam, todos os outros estavam equipados juntos para fazer como um grande exército do que foi profetizado através de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, formasse um grande exército, um grande ajuntamento, uma grande força. E uma das coisas importantes dentro desse contexto, esse ministério apostólico, ele ama, assim como todos os outros, mas ele ama tocar na vida das pessoas, fundamentar as coisas, deixar as coisas claras, nítidas. O profeta, ele é importante, porque ele vai apontar. O evangelista, ele vai ganhar
O pastoral ele vai cuidar e o mestre vai ensinar, mas o apóstolo ele fundamenta, ele alicerça. Então, percebe? Todo o conteúdo que Jesus fez, esse estudo, ele quer trazer essa realidade para vocês. A igreja, ela tem que ser estabelecida pelos 5 ministérios, mas fundamentada, direcionada pelo ministério apostólico e profético. Não pode faltar esses 5 ministérios dentro da igreja. É extremamente importante. E eu quero, em nome de Jesus, que todo esse conteúdo para você sirva para que teu espírito seja forjado nisso. E que você seja estabelecido em um desses ministérios. Porque agora você tem que pegar parte daquilo que você entende como a sua vocação. Qual é o meu chamado? Qual é a minha área? O que eu gosto? Daquilo que o Senhor está trabalhando? Porque de repente já existe uma vertente na sua vida que é principal. E a outra que de repente está sendo tratada, que é as secundárias. Isso pode acontecer, pastor? Claro que pode. Você pode ser usado no apostólico, mas às vezes tenha o cuidado de um pastor. Às vezes você pode estar no meio de um povo e ser como um evangelista. Todos os dons vão fluir através dos 5 ministérios. E em determinados momentos, o Senhor vai te dar a direção, mas existe uma vertente que ela é principal, é uma raiz na sua vida. E é isso, através disso, por meio disso que você flui. Eu espero que todo esse conteúdo esteja abrindo os teus olhos, porque é extremamente importante que uma igreja flua pelos 5 ministérios. Amém? Deus te abençoe.